Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Caio e hoje estarei resolvendo juntamente a vocês um dos problemas do vestibular da UDESC do ano de 2015, né? O problema, como diz no título aqui, envolve o paradoxo dos gêmeos, ou seja, é um problema de relatividade restrita, certo? A questão em si é esta aqui e eu vou trazendo ela agora juntamente com vocês. Então a questão nos diz o seguinte: de acordo com o paradoxo dos gêmeos, talvez o mais famoso paradoxo da relatividade restrita, pode-se supor a seguinte situação: um amigo da sua idade viaja a uma velocidade de 0,999 vezes a velocidade da luz para um planeta de uma estrela situado a 20 anos-luz de distância. Ele passa 5 anos neste planeta e retorna para casa a 0,999 vezes a velocidade da luz. A mesma velocidade de ida, certo? Considerando que γ é igual a 22,4, assinale a alternativa que representa corretamente quanto tempo seu amigo passou fora de casa, do seu ponto de vista e do ponto de vista dele, respectivamente. Bem, vamos discutir um pouco sobre a física do problema agora, certo? Então, um dos resultados da relatividade restrita é o seguinte, né? Suponha que a gente tenha dois referenciais e esses referenciais tenham uma velocidade relativa entre si. No caso, os referenciais aqui são a gente na Terra e o nosso amigo que está na nave, né? Então, a relatividade restrita nos diz que, como existe uma velocidade relativa entre a gente, né? Nosso amigo está viajando a quase a velocidade da luz, vai haver uma diferença na medida de tempo para o mesmo evento. Ou seja, o evento no caso é a viagem dele. Então, a gente sabe que o tempo medido pela gente na Terra vai ser diferente do tempo medido por ele quando ele voltar para cá, correto? Então, a gente pode estar calculando essa diferença entre os tempos através dessa equação aqui, certo? Ela nos diz o seguinte, né? Que o tzinho aqui é o tempo medido no referencial estacionário, que a gente vai tomar como sendo a gente aqui na Terra, é igual a um fator γ, que é 1 sobre a raiz, essa raiz aqui, vezes o intervalo de tempo medido no referencial em movimento, né? O tempo medido do nosso amigo. Então essa equação aqui nos diz o seguinte, né? Veja que a gente tem essa velocidade aqui embaixo, né? Que é a velocidade do referencial do nosso amigo, né? Então, mesmo se essa velocidade for zero, esse fator aqui embaixo vira 1, raiz de 1 é 1, delta tal, né, dividido por 1, vai ser delta tal, certo? Só que conforme a gente aumenta a velocidade, o argumento da raiz vai ser no menor que 1, ou seja, a raiz vai ser menor que 1 também. Então, se a gente dividir delta tal por um número menor que 1, esse valor vai ser maior do que delta tal, correto? Então, isso quer dizer o quê? Que o tempo medido no referencial estacionário vai ser maior que o tempo medido no referencial em movimento, certo? Então, a gente já sabe de cara, né, só analisando a equação, que para o nosso resultado fazer sentido, o tempo medido pela gente aqui na Terra tem que ser maior pelo tempo medido do que pelo tempo medido do nosso amigo, correto? Então, vamos agora começar a calcular de fato, começar a resolver de fato o problema. Então, o problema nos deu os dados de distância do planeta e de velocidade que ele está viajando, certo? Então a gente consegue estar calculando o tempo que ele demora para chegar lá a partir do nosso referencial, certo? Então a gente vai calcular isso agora. O tempo que ele demora para chegar nesse planeta seria o tempo de ida para o planeta, mais o tempo de estadia, que ele fica lá, mais o tempo de volta. Então, o tempo de ida vai ser o mesmo de volta, porque ele viaja a mesma velocidade, então basta a gente multiplicar 2 vezes o tempo de ida, né? Certo? E é o que a gente vai fazer agora. Então, a partir da equação da velocidade, a gente pode isolar o ΔT, que é o intervalo de tempo, e tá encontrando o tempo de ida, né? Que demora para chegar lá. O problema nos dá o comprimento, né? A distância até o planeta em anos-luz. Um ano-luz, para quem não sabe, é a distância que a luz viaja em um ano. Ele é uma medida de comprimento, não uma medida de tempo, certo? Um ano-luz, a gente pode obter ele como aqui. Ele é um ano somente vezes a velocidade da luz, certo? Que um ano é medida de tempo, a velocidade da luz é metros por segundo, então a gente vai ter metros, né? Um ano-luz é a medida de comprimento. Então basta a gente dividir 20 vezes o ano-luz pela velocidade, né? A velocidade que o problema nos deu é em termos da velocidade da luz.
Então isso acaba simplificando muito, né? Utilizar essa notação aqui para ano-luz, porque agora a gente só simplifica os Cs e divide 20 por 0,999, que vai nos dar 20,02 anos, certo? Então, como eu disse antes, a velocidade de volta vai ser a mesma, a gente só multiplica por 2 e adiciona 5 anos, que é o tempo que ele ficou lá. Então, para a gente aqui na Terra, o tempo que ele vai demorar para ir, o tempo que ele vai ficar lá e o tempo que ele demora para voltar são 45,04 anos, certo? Então, agora basta a gente utilizar a equação que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que é a equação da contenção nos intervalos de tempo. A gente isola o delta tal, né, que é o tempo medido por ele, pelo nosso amigo. Então a gente só divide, basta a gente dividir o tempo que a gente mediu aqui na Terra pelo fator gama, né, que o programa nos deu. Só que, lembre que quando ele está no planeta, né, nosso amigo, ele fica 5 anos lá. Então o tempo que ele ficar neste planeta vai ser o mesmo tempo que a gente mede aqui na Terra, né? No caso, como ele está parado também, assim como a gente, não vai haver velocidade relativa, então esse V aqui é zero, T igual a delta tal. Assim, o tempo para ele vai ser o mesmo tempo para nós. Então, basta a gente multiplicar, né, por 2, o tempo de ida, dividir por gama e somar o tempo de estadia que ele passou no planeta, né? Falando isso, a gente vai ter um resultado de 6,79 anos. Ou seja, enquanto para a gente se passaram 45,04 anos, para ele se passaram somente 6,79 anos em toda essa viagem. Então, alternativa no problema, alternativa D, que está assinalada aqui, e o problema está resolvido, né? Esse é realmente um problema muito interessante. É um resultado muito interessante, né? Enquanto se passar uma diferença de quase 40 anos para as duas, né? É um resultado extremamente interessante da relatividade restrita. Então, no mais é isso. Gostaria de agradecer pela atenção de todos e muito obrigado.